Oi, galerinha! Espero que vocês estejam bem. Esse é o nosso 10º vídeo do canal. Estou, assim, muito feliz que em menos de um mês a gente já tá no nosso 10º vídeo. E esse é a parte 2 do nosso quadro, As Trilhas dos Irmãos Grimm. Eu espero que vocês curtam tanto esse vídeo quanto eu curti produzir e gravar ele pra vocês, tá bem? Beijo! Vamos nessa! Apenas a 20 minutos de trem a leste de Frankfurt, com aproximadamente 100 mil habitantes, se encontra a cidade que é o ponto de partida para essa história. Oi, galera! Já estou aqui com meu café, pronta para começar a nossa aventura de hoje. Estamos na cidade de Hanau. Hanau está situada às margens do rio Main e Chiemsee, e hoje mistura arte, história e vida moderna. Foi aqui que nasceram os irmãos Grimm, Jacob e Wilhelm Grimm. Hanau não é só o lugar onde eles nasceram, mas é o nosso ponto de partida para essa rota tão mágica. Infelizmente, a casa onde os irmãos Grimm nasceram aqui em Hanau foi destruída. Inclusive, 87% da cidade foi destruída na Segunda Guerra. Estamos aqui agora no museu, onde fica guardada a história dos irmãos Grimm. E é aqui que a gente vai agora. O castelo Philippsruhe, construído entre 1700 e 1725, foi transformado em museu na década de 1960 e em 2019 ganhou a exposição Grimms Märchenreich, dedicada à vida e às histórias dos irmãos Grimm. Jacob e Wilhelm Grimm eram filhos de Dorothea e Philipp Wilhelm Grimm. Eles eram os mais velhos de 9 irmãos, e 5 dessas crianças nasceram aqui em Hanau. Mas dos 9, 6 chegaram à fase adulta. O pai, Philipp, ele era jurista. Isso garantia uma vida relativamente estável para a família naquela época. Nada luxuoso, mas estruturado. A mãe Dorothea era responsável pela gestão do lar. Era a base emocional e educativa da casa. Inclusive, uma coisa muito interessante que estudiosos apontam é que nas versões orais originais de muitos contos, a vilã era a mãe biológica. Mas quando os irmãos Grimm registraram essas histórias, eles transformaram essa figura em madrasta, como em Branca de Neve, como em João e Maria. Isso revela respeito pela figura materna, revela o peso moral da família na formação deles. Eu descobri também que o bisavô dos irmãos já havia sido pastor de uma igreja reformada aqui em Hanau. A fé reformada defendia que não era preciso um padre ou líder religioso para chegar a Deus, que a fé era vivida diretamente por meio da oração pessoal. A Bíblia tinha mais autoridade que a própria igreja. Também criticava os abusos, riquezas e o poder excessivo da igreja. Pregava uma vida religiosa simples, sem luxo nem ostentação, e responsabilidade individual diante de Deus. E mesmo não sendo pastor, o pai dos Grimm manteve essa educação rígida, ética e disciplinada dentro de casa. E quando a gente olha para os contos, isso aparece de forma muito clara. O mal é reconhecível, as consequências são inevitáveis e a sobrevivência exige caráter, inteligência e coragem. A exposição no museu é praticamente dividida em 2 grandes partes. A primeira conta a história da família antes mesmo dos irmãos nascerem, mostra a árvore genealógica, o passado da família, fala da vida deles em Hanau e nas outras cidades onde viveram e também dos feitos que marcaram a trajetória deles. E depois você entra em outra dimensão. A segunda parte da exposição é completamente interativa. É um espaço pensado principalmente para as crianças. Tem dinâmicas com inteligência artificial para testar se você realmente conhece os contos, se você leu mesmo as histórias ou só assistiu os filmes. Tem uma área simplesmente incrível com fantasias, adereços, figurinos, onde as crianças podem se vestir e viver os contos de fada de forma completa. Mein Gott, ich bin verliebt.
Também tem uma área dedicada à leitura com centenas de livros. E o que mais me impressionou é que você pode escutar as histórias. E eu contei mais de 10 idiomas disponíveis. O ambiente é mágico. Se eu, adulta, fiquei com a sensação de estar imersa num universo encantado, imagina para uma criança. E toda essa imersão está inclusa no valor do ingresso. E para crianças e jovens de até 18 anos é de graça. Isso é algo que eu vejo se repetir em vários museus pela Alemanha. E é muito lindo de ver. É um investimento em cultura e incentivo à imaginação. Mas se tem algo que me tocou profundamente enquanto estudava para fazer esse vídeo, foi descobrir que essa parte do museu não foi criada apenas por adultos ou curadores distantes. Aqui em Hanau, antes mesmo da exposição ser construída, criaram um comitê especial, Kinderkomitee für das Grimms Märchenreich, formado por crianças da própria cidade, que foram convidadas a participar da concepção e construção dessa área interativa desde o começo. Essas crianças não foram figurantes, elas analisaram as ideias, deram opinião, foram consultadas pelos profissionais e ajudaram a moldar o espaço. Significa que o que você encontra ali é um museu feito realmente de criança para criança. Um lugar pensado para ser acessível, intuitivo, curioso e surpreendente, exatamente como elas próprias imaginaram. Essa participação foi tão valorizada que a colaboração delas rendeu até um prêmio de sustentabilidade da cidade de Hanau, reconhecendo essa forma inclusiva e comunitária de criar cultura. A família Grimm se mudou nos primeiros anos de vida dos garotos, mas é curioso como o tempo não apagou a importância deles aqui. Além de vários estabelecimentos que carregam o nome dos irmãos, no centro da cidade, na Marktplatz, existe um monumento em homenagem a eles, que foi inaugurado em 1896 e é considerado o ponto de partida da rota alemã dos contos de fadas. E essa memória não é só histórica, ela é viva. Todos os anos, na primavera e no verão, acontece aqui o Brüder Grimm Festspiele, um festival com peças de teatros, musicais e atividades inspiradas nas histórias. Este ano é a 42ª edição. É como se a cidade inteira decidisse por algumas semanas viver dentro de um conto de fadas. Hanau não é apenas o lugar onde eles nasceram, mas aonde os valores e a base moral foram formadas. Onde começou a história que atravessaria séculos. Estar aqui pisando na mesma cidade onde tudo começou muda a forma como a gente conta essa história. Tô ansiosa para a parte 3 dessa aventura e vocês. Se você gostou do conteúdo e não quer perder um episódio dessa história, dá um like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários o que mais te impressionou. Muito obrigada, galera! Beijo!